Concurso Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Questão 38, questão de história. Segundo Lampião, foi ele quem delatou o local onde estava seu pai, José Ferreira dos Santos, no dia 18 de maio de 1921. Nessa data, ele foi morto pelo tenente José Lucena de Albuquerque, Maranhão, em Mata Grande, sertão de Alagoas. A morte do pai de Lampião é um episódio marcante para o cangaço. A história conta que os irmãos Ferreira resolveram entrar na vida do crime para vingar os ataques que o pai sofria de vizinho, que virou inimigo, chamado Zé Saturnino. A morte do pai foi o estopim para eles entrarem no cangaço. O processo judicial que denunciou Lampião e mais 4 cangaceiros pelo crime estava guardado no Fórum de Maceió. O cangaço foi um movimento social ocorrido no Nordeste do Brasil nos séculos XIX e XX. Eram grupos de nômades armados que viviam em bandos, os cangaceiros. A alternativa A eram, na sua maioria, organizados e contratados pelos próprios fazendeiros, coronéis, e faziam trabalhos milicianos sob suas ordens. A alternativa B, roubavam, destruíam, assassinavam, seguindo seus próprios interesses e também atendendo aqueles que os protegiam, os chamados coiteiros. A alternativa C eram exímios conhecedores da caatinga, das plantas e dos alimentos, e durante muito tempo dominaram todo o sertão nordestino e grande parte da região norte. A alternativa D visavam, por meio de suas ações e ideologias, restaurar a situação social do período imperial, que, segundo eles, possibilitava a ascensão social à população rural. O senhorio e as obrigações dos servos. A economia feudal baseava-se na agricultura, ou seja, trigo, cevada, ervilha, uva. Também se baseava no pastoreiro, ou seja, bois, porcos, cavalos, carneiros e cabras. No feudalismo, a unidade de produção era o senhorio. As terras do senhorio eram divididas em 3 grandes áreas. O manso senhorial, que era onde tudo o que se produzia era do senhor. O manso servil, terras que os camponeses usavam para sobreviver e cumprir as obrigações para com o senhor. E as terras comunais, também conhecidas como florestas e pastagens, usadas por todos os habitantes do feudo. Em troca do direito de usar a terra para seu sustento e da proteção senhorial, os servos tinham uma espécie de obrigação para com o senhor. As principais obrigações dos servos eram 2 pontos. A primeira obrigação era a corvéia, a obrigação de trabalhar de graça para o senhor durante 2 ou 3 dias por semana. Além de cuidar das plantações do senhor, o servo devia construir ou consertar caminhos, reparar pontes, cortar e carregar madeira, esse tipo de coisa. Tudo que o servo produzia nesses dias era do senhor. Talha era a obrigação de dar ao senhor cerca de 30 ou 40% do que se produzia no manso servil, lote reservado ao seu próprio uso. Banalidade. Banalidade era o pagamento em produtos que os servos deviam ao senhor pelo uso do forno, do moinho e das prensas. Além dessas outras obrigações menores, o servo tinha ainda de pagar o dízimo, 10% da sua produção, à igreja. Stop. Texto de apoio. O texto a seguir foi escrito pelo medievalista Hilário Franco Júnior. Obrigações dos servos. De forma geral, os rendimentos, ou que rendimentos o senhor extraía dos seus camponeses. No senhorio fundiário, principalmente a corvéia, trabalho gratuito, geralmente 3 dias por semana, fosse para o cultivo da reserva, fosse para serviço de construção, manutenção, transporte, etc. Havia também, como vimos, o censo e a mão de obra. E ainda em certos tipos de tendência, a camponesa, percentual da produção. Senhorio banal, as chamadas banalidades, taxas pelo uso do moinho, do lagar, do forno, monopólio do senhor, albergagem ou requisição do alojamento, taxa pelo uso dos bosques, anteriormente direito camponês, muitas taxas e judiciárias diversas, talha, surgida em fins do século XI,
Tudo isso pela qual o senhor, em troca da proteção militar, cobrava quando e quando necessitasse. Essa arbitrariedade ela foi abolida na segunda metade do século XII com a regulamentação de sua periodicidade e montante. É importante ressaltar, como George D.B. chamou a atenção, não darmos sentido modernizantes a tais prestações que muito pouco tinham a ver com os impostos. Essas prestações faziam parte, isso sim, de uma mentalidade que colocava muito da atividade econômica no plano mágico do tirar e oferecer e consagrar. Ou seja, os senhores apareciam em primeiro lugar como dispensadores de fecundidade, o que legitimava suas exigências e fazia convergir para sua casa todo o sistema de oferendas ritualizadas. Texto tirado do livro A Idade Média, autor Hilário Franco Júnior, Idade Média, o Nascimento do Ocidente, produzida em São Paulo, editora brasiliense, ano de 2005, páginas 38 e 39.